Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Convido os irmãos e irmãs a acompanharem esta leitura que faremos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou ler apenas os versos 33 e 44. Apenas dois versos deste capítulo 10, versos 33 e 44. Está sendo também reproduzido aí no nosso telão. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no texto que está sendo projetado. Diz assim o verso 33. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Verso 44, que diz assim: Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Apenas esses dois versos do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Este capítulo 10, todo este capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, conta a história do rompimento de uma barreira existente há muito tempo entre judeus e gentios, uma batalha constante e incessante destes dois grupos, gentios e judeus. Para os judeus, os gentios eram pessoas de segunda categoria, vamos dizer assim, não dignos e relegados a um segundo plano. Gentios e judeus não se entendiam, não se falavam. O judeu não podia se envolver com um gentio, nem se aproximar dele, porque ele se tornaria impuro. E neste momento da igreja primitiva, no primeiro século, esta igreja está saindo deste domínio judaico-cristão, ou seja, a igreja está saindo de um movimento de judeus, de uma igreja judaica cristã, para abrir-se ao mundo, especialmente o que está claro no texto que nós lemos, ao mundo dos gentios. Uma igreja que está se abrindo para alcançar outros povos, outras nações, que não sejam tão somente e simplesmente o domínio judaico. Neste capítulo 10 também você tem a narrativa de 3 episódios diferentes, que acontecem quase que simultaneamente, ou um logo após o outro. E como eu não li o capítulo inteiro, capítulo 10, eu vou procurar contar essa história para você enquanto nós conversamos nesta manhã, para que ela fique bastante clara na sua mente e você tenha todos os episódios, todas as partes dessa história, uma vez que, como eu disse, eu não fiz a leitura completa do capítulo 10, que narra esta história que, de uma forma resumida e adaptada, eu vou contar para você. O primeiro episódio que nós temos é do verso 1 ao 8, onde você vai ler a história de Cornélio, um centurião, um soldado gentio, lá em Cesareia. Guarde bem essa informação, um centurião, um soldado gentio, que está na cidade de Cesareia. Depois, quando você pega do verso 9 ao verso 23, você tem a história de Pedro, discípulo de Jesus, judeu. Guarde bem essa informação. Pedro, discípulo de Jesus, judeu, que está em Jope, a alguns quilômetros de Cesareia.
Na terceira parte, no terceiro episódio deste capítulo 10, você tem dos versos 24 até o final do capítulo, verso 48, você tem Pedro na casa de Cornélio em Cesareia. Então, a terceira parte, o terceiro episódio dessa história vai contar para nós, vai narrar para nós um momento em que Pedro, que estava lá em Jope, está agora na casa de Cornélio, o gentio, Pedro judeu, Cornélio gentil. Pedro está na casa de Cornélio e está conversando com a família em Cesareia. Por trás de todo este movimento, dessas três partes, desses três episódios que nós narramos, está Deus, com o seu Espírito Santo, revelando a sua obra redentora e salvadora a todos os povos, judeus, gentios, ricos, pobres e etc. O Evangelho está se abrindo para todos os povos e nações. Não é exclusividade do judeu, não é exclusividade de uma igreja judaico-cristã. Deus está mostrando e vai mostrar nesta realidade que nós vimos acontecendo aqui no capítulo 10, que Ele está espalhando o Evangelho de Cristo Jesus por todas as nações e que não há nenhuma restrição para aquele que vem ao Senhor e que quer fazer parte deste reino. Não é exclusividade do judeu, não é exclusividade deste grupo, mas o Evangelho está aberto para todos. Isso é o que você vai ver ao ler detalhadamente, com mais calma e cuidado, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Então eu vou contar resumidamente para você esses três episódios para extrairmos algumas lições deste capítulo. Você tem na primeira parte, como eu disse, Cornélio, um centurião gentio. Cornélio, então, é um soldado romano, encarregado aí de 100 soldados, por isso chama-se centurião, responsável por 100 soldados. E certamente havia uma relação aí meio de amor e ódio entre judeus e as autoridades romanas, especialmente os soldados romanos. E você já pode imaginar por que os judeus certamente não tinham um bom relacionamento com os soldados romanos ou com os próprios romanos, gentios. Mas Cornélio, pela narrativa que você vai observar nesse primeiro texto, na primeira parte, do verso 1 ao 8, parece que Cornélio possuía alguns diferenciais que foram observados pelo próprio Deus ou pelo anjo que Deus envia para falar com Cornélio nesta primeira parte do texto. E o texto vai narrar para você, está lá, e eu vou só relatar para você o que está no texto. Diz que Deus olha para Cornélio e diz que Cornélio é um homem temente a Deus, embora gentil, mas parece que Cornélio tem este diferencial, ele é temente a Deus. Você vai ver isso no verso 2, e depois os próprios homens enviados até Pedro vão relatar a Pedro que Cornélio está lá e é um homem bom e temente a Deus, verso 2 e também no verso 22. Diz também o texto para nós que ele era um homem generoso, que ele dava muitas esmolas aos pobres. Então, um homem bom, um homem bom. O texto também afirma para nós que Cornélio era um homem de oração, um homem que, talvez pela simpatia que tivesse com os judeus e com os cristãos da época, também separava o seu tempo de oração. Diz lá o texto que ele continuamente orava a Deus. Continuamente Cornélio fazia as suas orações, embora fosse um soldado romano gentil. Mas apesar destas qualidades narradas pelo texto, Cornélio precisava de algo mais. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem está claramente afirmando que Cornélio, apesar de todas estas características de um homem bom, ele precisava de mais alguma coisa. O anjo mandou chamar Pedro, disse para Cornélio ir buscar
Pedro. E lá no capítulo 11, verso 14, na verdade, quando você vê Pedro explicando essa história que aconteceu aqui para a igreja, porque houve um tumulto, depois que Pedro faz o que ele fez, a igreja ficou embaraçada, ficou um problema grave. E aí Pedro teve que ir lá na assembleia da igreja para justificar o que ele tinha feito. E você vai ver já o que é que Pedro fez que deu esse emaranhado de confusão lá na igreja. Mas quando Pedro está justificando para a igreja o que aconteceu, ele mesmo diz que o anjo mandou chamá-lo e diz assim lá o texto: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Então, Cornélio enviou alguns homens para buscar Pedro, para vir até ele, para dizer para ele palavras mediante as quais ele seria salvo. Toda a sua casa seria salva mediante as palavras de Pedro. E aí os teólogos dizem assim: então, Cornélio era um homem bom, um homem que praticava esmolas aos pobres, um homem que tinha prática de oração, que tinha o temor de Deus, mas ele ainda não tinha a salvação que ele precisava ter e obter somente em Cristo Jesus. E é por isso que o Espírito vai fazer este movimento que acontece no capítulo 10 para levar o Evangelho a quem não conhece, embora seja bom. E alguns teólogos dizem assim: nem sempre a gente pode dizer que um homem bom está salvo. Às vezes a gente diz isso, né? Mas a pessoa é tão boazinha, ela é tão legal, ela faz tanta coisa boa, Deus vai receber de olho fechado. Não é bem assim. Pelo menos aqui, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, deixa muito claro que Cornélio era um homem bom, mas ele precisava de algo mais na sua vida para receber a salvação. Ele precisava ouvir sobre Cristo. Ele e a sua casa precisavam do Evangelho de Jesus Cristo. E aí a história diz para nós que Cornélio estava num daqueles momentos de oração, quando de repente ele tem uma visão. Isso está aí nesse trecho de 1 a 8 do capítulo 10. Cornélio tem uma visão em que um anjo fala com ele e diz assim: olha, existe um discípulo meu chamado Pedro, e este Pedro está lá em Jope, alguns quilômetros daqui. Ele está lá na casa de um curtidor que também chama Simão, e você precisa mandar buscar Pedro lá na casa deste curtidor. Cornélio, obediente, até talvez pela própria característica de um soldado, ele cumpre exatamente aquilo que Deus manda ele fazer. Ele obedientemente envia 3 homens, 2 dos seus servos e um soldado. 3 homens que vão seguir pela estrada indicada, o endereço indicado para encontrar este discípulo de Jesus chamado Pedro. E aí, quando você chega ao final do verso 8º, a história de Cornélio tem uma interrupção. Ela para aqui no verso 8º e você passa a ver a descrição de um novo relato, que é a visão de Pedro dos versos 9 ao 23, conforme eu disse no início. Segunda parte deste texto, verso 9 até o verso 23. Cornélio vai voltar em breve à história. Por enquanto, ela dá um tempinho e vai direcionar a atenção para Pedro. Até porque Cornélio é o alvo da atenção desse texto do capítulo 10. Então ele vai voltar. Mas por enquanto, vamos olhar o que está acontecendo lá com Pedro, aquele discípulo de Jesus judeu. Pedro está hospedado na casa de um amigo. E o texto vai narrar, você talvez não tenha lido e não vá identificar, mas eu estou contando para você a história. Pedro está hospedado na casa de um amigo, aquele curtidor que também chama Simão, e ele sentiu fome. Pedro vai sentir fome. E aí, enquanto os cozinheiros estão lá na cozinha preparando a refeição, ele vê que está na hora da oração e ele sobe. Ele sobe lá na laje de cima para orar, lá no terraço. E ele vai orar. Mas algo estranho aconteceu no momento em que Pedro começou a orar, porque Pedro também vai ter uma visão. Lembra? Cornélio
teve uma visão, o anjo falou com ele, e agora Pedro está quase que ao mesmo tempo, um pouquinho depois, Pedro tem uma visão. E nesta visão de Pedro, ele viu o céu abrindo e um lençol que descia do céu, seguro, firmado por 4 partes, por 4 pontas, uma espécie de uma bacia feita com o lençol. E dentro deste lençol haviam animais. E esses animais eram puros e impuros. Então, o judeu sabe muito bem o que é isso. Num lençol, vindo do céu, animais puros e impuros. E alguém observou atentamente e disse assim, até os puros já estavam impuros, porque como eles se misturaram com os impuros, já não tinha nenhum animal puro mais naquele lençol. E aí vem uma voz, certamente a voz de Deus, dizendo para Pedro, Pedro, mata e come. Você não está com fome? Pega os animais que estão aí no lençol, mata e come. E Pedro imediatamente, conhecendo os princípios doutrinários, lembrando dos cerimoniais, das leis, ele disse, não, Senhor. Não, jamais comi ou comerei coisa impura ou imunda. Aí Deus aplica a lição fundamental para Pedro. Não considere imundo o que eu purifiquei. Isso está aí nesse segundo trecho que nós estamos relatando aos irmãos. Deus diz para Pedro, Pedro, mata e come esses animais que eu estou mandando aí para você. Isso é uma visão, né? Não é real. Pedro está tendo uma visão. E Pedro imediatamente diz, não, Senhor, isso é uma prova comigo? Então, estou respondendo à altura. Jamais comi alguma coisa pura, impura ou imunda. E Deus diz, Pedro, se eu mandei, se eu estou purificando, por que você está dizendo que não vai comer? O que eu tornei puro, não considere impuro. Mesmo que Pedro não entendesse completamente a mensagem desta visão, nós sabemos agora, e por ler o texto também, que Deus estava falando com Pedro sobre os gentios. Não tinha nada a ver com comida, especificamente. Claro que Deus usou o alimento porque era um elemento muito forte de separação entre judeus e gentios. Mas Deus estava falando especificamente a respeito dos gentios, que eram imundos aos olhos dos judeus. Consegue fazer a relação? Cornélio está lá, o gentio, impuro aos olhos dos judeus. Deus falou com ele, manda buscar Pedro para vir na sua casa. Os 3 homens enviados por Cornélio vão até Pedro e dizem assim, Pedro, nós viemos aqui te buscar. E naquele momento, exatamente no momento em que os homens chegaram, era o momento em que Pedro estava tendo esta visão do lençol com os animais e discutindo com Deus. Eu não como essas porcarias imundas aí. E aí Deus disse, olha, presta atenção, o que eu tornar puro, não considere impuro. Era a mesma coisa se Deus tivesse usado uma outra linguagem, que Deus tivesse dito assim, olha, os gentios são tão puros quanto vocês. E eles também são merecedores deste evangelho. E precisam ouvir este evangelho. Então foi exatamente, como eu disse, nesse momento em que Pedro está tendo uma visão, que estes 3 homens chegaram, enviados por Cornélio, a mando de Deus. Interessante, né? Os 3 homens chegam e dizem para Pedro, olha, nós viemos aqui te buscar, a mando de Deus, né? Porque Deus que tinha pedido para Cornélio fazer isso, para ir então lá na casa de Cornélio, que está esperando você para ouvir o que você tem a dizer. A cena que nós vamos ver a seguir é uma cena bonita, e um teólogo disse que é a cena que todo pastor gostaria de ver. Né? Alguém chamar ele e falou, tem um grupo lá na casa do fulano, esperando para ouvir o que você tem a dizer. Aí você chega lá, um grupo grande de pessoas, e você poder falar sobre Jesus e sobre o Evangelho de Cristo. Então pense comigo, Cornélio, um gentio, está esperando na sua casa, ansioso, por Pedro, apóstolo judeu,
para ouvir a mensagem mais importante da sua vida. A mensagem de salvação, a palavra de Jesus. E Pedro vai em obediência, mas ainda não sabe por que está indo. Mas ele vai em obediência até a casa de Cornélio. Cornélio está esperando, mas também não sabe qual é a mensagem. Então ninguém sabe nada, né? O único que sabe alguma coisa aqui é Deus e toda a condução que ele está fazendo por meio do seu Espírito. Cornélio foi orientado para mandar buscar Pedro, mas ele não sabe o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. Pedro foi orientado para ir à casa de Cornélio, mas ele também não sabe, nem imagina o que é que ele vai fazer, por que ele vai lá. Inclusive ele se retrai um pouco, porque diz, opa, peraí, esse negócio de mandar eu para a casa do gentio é meio esquisito. Não sei se eu devo, eu vou em obediência, né? Eu vou em obediência. E qual é a terceira e última parte que nós observamos neste texto? Você tem o encontro a três. Cornélio, que já foi falado, já foi descrito aqui pela primeira parte do texto. Você tem Pedro, que está na segunda parte do texto que nós mencionamos, e o Espírito Santo, Deus. Embora houvessem outras pessoas ali na casa de Cornélio, mas basicamente o encontro é este. É Cornélio, Pedro e o Espírito Santo. Porque você vai ver, se você ler depois com mais calma, tranquilidade, você vai observar os detalhes, eu vou descrever superficialmente para você, que neste encontro, a ação principal aqui é do Espírito Santo de Deus. Então Pedro chega na casa de Cornélio e aí começa aquele quebra-gelo. Sabe assim, quando você encontra alguém, você vai na casa de alguém, você entra, eles falam, e aí, vai chover? Não, e aí, como é que você está? Eu estou bem. Eles começam aí a quebrar o gelo para uma conversa. Começa com Cornélio fazendo uma coisa absurda do ponto de vista de Pedro, porque Cornélio, quando vê Pedro entrando para dentro da sua casa, ele fica tão impressionado, ele fica tão motivado, ele fica tão animado com aquilo, que ele vai até Pedro e se ajoelha, querendo adorar Pedro. Aí Pedro levanta ele e diz assim, Cornélio, tudo bem, tem pastor por aí que gostaria muito disso, né, de essa submissão, ajoelhando aos seus pés, né, como se eles fossem o próprio Deus. Mas Pedro imediatamente diz, não, eu não vou permitir que você faça isso, eu sou igual a você, eu sou tão homem quanto você, simples, pecador como você, levanta, Cornélio, vamos conversar de igual para igual. Mas aí Pedro vai fazer uma pergunta, aí a parte de Pedro quebrando o gelo, né, Pedro vai fazer uma pergunta para Cornélio. Ele diz assim, olha Cornélio, deixa eu te dizer uma coisa, não é legal esse negócio que está acontecendo aqui do meu ponto de vista e do ponto de vista judaico. Eu não deveria e nem poderia estar aqui na casa de um gentio como você e sua família, mas Deus mandou eu vir e eu vim. Agora, já que eu estou aqui, dá para você dizer para mim por que eu vim? Essa pergunta está lá no versos 28 e 29. Olha que interessante, Pedro vai, entra na casa, Cornélio quer adorar Pedro, Pedro não, levanta, vamos conversar. Mas, Cornélio, diz para mim o que é que eu estou fazendo aqui, explica para mim o que eu vim fazer aqui. E aí Cornélio, no verso 33, você lê isso, ele vai explicar que o anjo que tinha revelado para ele mandou buscar Pedro, mandei te buscar e que bom que veio. Agora estamos aqui para ouvir o que o Senhor te mandou dizer. Está lá no verso 33. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor te mandou dizer. Vamos falar um pouco desse público-alvo, né? Esse público-alvo de Pedro. Veja bem, quem é que está na casa? Quem é que está esperando Pedro chegar? Ele não vai falar, Pedro não vai fazer um discurso, um sermão para judeus, que certamente conheceriam e teriam conhecido muito das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, mas ele está falando com gentios que sabem muito pouco da palavra de Deus ou sobre o Evangelho de Jesus. E então, o que Pedro vai fazer? E eu não vou ler agora para os irmãos, que é um texto longo, mas você precisa ler depois o que é que Pedro faz quando Cornélio diz, olha, nós estamos todos aqui reunidos, esperando para ver o que o Senhor, o Deus, te mandou dizer. E todo o sermão,
toda a mensagem de Pedro é sobre Jesus. É sobre a vida de Jesus, é sobre o ministério de Jesus, é sobre a morte de Jesus na cruz, é sobre a ressurreição de Jesus, é sobre a vinda de Jesus no final dos tempos. Pedro vai fazer uma síntese, um resumo de todo o evangelho dentro da casa de Cornélio, um gentio que Deus mandou pregar para eles este evangelho. E ele vai dizer para Cornélio que o caminho de salvação, Cornélio, e o perdão de pecados e a reconciliação com Deus só podem ser encontrados em Jesus. Sabe o que acontece? Enquanto Pedro está pregando este sermão, falando na casa de Cornélio, e lá no texto diz que Cornélio estava numa expectativa tão grande, que ele não fica só ele, a esposa e os filhos, ele convida os amigos mais íntimos, ele convida outras pessoas, provavelmente a casa de Cornélio estava bem cheinha de pessoas para ouvir Pedro. Mas enquanto Pedro está pregando o seu sermão, ele nem terminou, ele nem conseguiu terminar de pregar o seu evangelho, a palavra de Jesus. Diz lá no verso 44 que Deus enviou o Espírito. Imaginem a cena. Eu estou aqui falando, vamos fazer um cenário aqui, né? Eu estou aqui falando para vocês sobre o Evangelho, falando sobre Jesus, pregando a palavra do Senhor. Vocês estão ouvindo atentamente e de repente eu tenho que parar de falar porque acontece um negócio estranho, esquisito aqui dentro. E aí eu paro de falar porque está acontecendo alguma coisa diferente. Qual é o acontecimento? O Espírito chegou, desceu sobre aquela casa. O Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam naquela casa. O texto diz que eles começaram a falar em línguas, gentios, sendo alcançados pelo Espírito de Deus. Alguns dizem que foi um segundo Pentecostes entre os gentios, porque o primeiro foi lá entre os judeus, no capítulo 1 de Atos, capítulo 2 de Atos, e agora você tem um pequeno Pentecostes entre os gentios na casa de Cornélio. O Espírito desceu e eles começaram a falar em línguas, um sinal da presença de Deus, confirmando aquilo que estava sendo feito por Pedro na casa de Cornélio. Pessoas estavam recebendo o Evangelho, recebendo Cristo como Senhor de suas vidas. E eu queria concluir, meus irmãos, fazendo apenas duas observações sobre esta ação do Espírito Santo neste texto. A primeira é que o Espírito Santo é livre do controle de qualquer ação humana. Às vezes a gente ouve uma certa linguagem, talvez seja até o formato da linguagem, não seja má intenção, mas as pessoas meio que comprometendo o Espírito Santo a fazer algo, ou declarando no convite, venha que o Espírito Santo vai fazer isto. É possível que faça, mas eu não posso enquadrar o Espírito Santo, porque ele vem quando quer e age da maneira como ele quer. Nós não comandamos o Espírito Santo. Ele não está disponível para fazer as nossas vontades ou realizar os nossos quereres. Ele age como quer e de acordo com a sabedoria divina. Lá em João capítulo 3, verso 8, Jesus mesmo disse que o Espírito é como o vento. Sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não pode vê-lo, mas de repente ele está aí ao seu lado. Como na história de Pedro e o centurião Cornélio. Pedro estava apenas fazendo o seu discurso, um sermão sobre Jesus, e o Espírito Santo decidiu que era a hora de vir e agir e transformar. E é o Espírito quem transforma o coração daqueles ouvintes. Antes que Pedro pudesse concluir o seu sermão, o Espírito chegou. E a segunda e última observação é que o Espírito Santo aparece sempre que Jesus e o seu Evangelho são proclamados.
Quero crer que nesta manhã o Espírito Santo esteja neste lugar. Porque a palavra está sendo proclamada. Onde a palavra é proclamada, o Espírito Santo vem. E ele pode não fazer o mesmo reboliço que ele fez no Pentecostes, lá nos primeiros capítulos de Atos, e nem no Pentecostes menor na casa de Cornélio. Mas ele faz algo no nosso coração, ele faz algo nas nossas vidas. Quando Pedro proclamou o Evangelho, palavra genuína de Jesus Cristo, o Espírito Santo viu ali a grande oportunidade preparada por ele mesmo para descer e realizar a obra completa de restauração e salvação de vidas na casa de Cornélio. Eu tenho certeza absoluta que sempre que o nome de Jesus for exaltado e proclamado, o Espírito Santo virá com poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer. O pregador não pode transformar o seu coração, mas se ele prega a palavra de Deus, o Espírito transforma. O pregador não pode exigir que você seja de Cristo ou que você aceite Jesus, mas se ele pregou o evangelho puro de Jesus, o Espírito pode fazer isso. E aí essa é a nossa esperança, que na pregação do evangelho simples, mas verdadeiro de Jesus Cristo, o Espírito presente neste lugar e onde quer que o Evangelho seja proclamado, possa fazer a obra que nós não podemos e não somos capazes de fazer, salvar vidas, falar com os corações que precisam ouvir este Evangelho. Ele foi enviado para lhes dizer as palavras pelas quais eles seriam salvos. Agora já havia terminado. E é por isso que Pedro, no final do capítulo, você lendo verá, que Pedro diz assim, olha, aconteceu uma coisa incrível nesta casa. Somos irmãos agora, Cornélio. Eu, judeu, você, gentil, somos irmãos. A igreja é nossa e de Cristo. Então vamos seguir adiante. Sabe o que nós vamos fazer agora? Lá no final, ele pega e faz, alguém tem algum empecilho aí? Alguém tem alguma coisa contra? Então vamos pegar esse povo aqui, vamos batizar em nome de Jesus, porque eles são agora parte da nossa igreja, parte da igreja de Jesus Cristo. Amém? Que seja assim, que seja realidade nas nossas vidas também, essa mesma experiência entre Cornélio, Pedro e o Espírito Santo de Deus. Que ele assim nos abençoe. Amém.